Gravação iniciada, podemos começar. Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores, senhoras coordenadores, coordenadoras, professores, professoras. Bom dia de maneira muito especial aos nossos acadêmicos da nossa Faculdade Senac. É com grande alegria que eu faço a abertura dessa live. Eu sei que ela é muito importante para a formação dos senhores e das senhoras que são acadêmicos e acadêmicas. Quando eu falo formação, gente, é conhecimento mesmo. Conhecimento, ele é muito importante. Vocês fixarem os conteúdos do curso em que vocês estão cursando. É muito importante, importantíssimo. Não é só para a prova PGS, prova global Senac, ou para a prova do ENAD, mas é para a vida de vocês. E quando eu era acadêmico, lá atrás, alguns anos, né, dá para se dizer assim, há 32 anos atrás, nós tínhamos também essa prática. Nós não, porque eu era aluno, né, as faculdades da época faziam essas provas também, não online, mas eram presenciais todas, né. Então, eu desejo aos senhores alunos, senhoras alunas, né, um evento maravilhoso. E aproveitem. Eu não esqueci de saudar o Renato, agora que eu vou saudar o professor Renato. E de maneira muito especial, quero saudar o professor Renato. Eu tenho por ele, assim, uma admiração. Professor Renato, sei que você está me vendo e me ouvindo, eu tenho pelo senhor, assim, uma grande admiração. Um homem de uma humildade, de uma sabedoria, de uma gentileza, de uma educação, e, acima de tudo, um homem que tem conhecimento do que fala. E nós, da Faculdade Senac, temos a felicidade de ter o senhor como nosso professor. Como nosso professor. Eu tenho muito orgulho de ter o senhor na nossa equipe. Que essas 2 horas que o senhor vai partilhar o conhecimento seja, assim, de fato, para engrandecer mais ainda a nossa faculdade e ajudar esses nossos alunos, que também são pérolas. Eu não os conheço todos, eu conheço um outro aluno, porque quando eu fui nomeado vice-diretor da faculdade, eu não tive a oportunidade de passar em todas as salas, visitar os alunos em sala. Então, assim, infelizmente, eu não conheço todos, conheço um número muito pequeno, né? Mas, assim, eu tenho por todos esses alunos que fazem parte da nossa faculdade também um carinho muito grande. Eu falo para os meus superiores e também para os coordenadores que eu não estou na faculdade de corpo presente, mas estou de espírito, sabe? E de corpo também, claro, porque eu entro às 8 da manhã e saio às 22 horas, praticamente todos os dias são esses horários, né? Mas não vou tomar mais o tempo. Dizer uma ótima live, um dia assim, uma manhã de crescimento para todos nós, tá bom? Eu vou acompanhar um pouquinho, né? Depois eu também tenho outros compromissos, mas eu vou acompanhar, viu, professor Renato, um pouco a sua fala, quero aprender um pouquinho mais com o senhor, tá bom? Tá? Um ótimo evento. Professor Marcos, obrigado, viu, pela iniciativa, ela surgiu através do senhor, obrigado aos coordenadores, eu vejo aqui a Kelly Alves, eu vejo o professor Fábio, vejo a professora Késia. Muitíssimo obrigado pela presença das senhoras e dos senhores, tá? Vocês, coordenadores, moram no meu coração também, como os alunos e os professores, tá bom? Um ótimo dia. Fiquem com Deus, todos os senhores e senhoras. Um ótimo dia, tá? Obrigado, professor Lisandro, nosso vice-diretor. Também gostaria de agradecer a participação dos meus colegas coordenadores, ao professor Renato e a todos os meus alunos, né? E
a quem mais estiver acompanhando nossa oficina. Meu nome é Marcos, sou coordenador do curso de Gestão Comercial, Logística, Administração. Também estou com alguns de vocês, né, em sala de aula. Então, essa oficina foi pensada em conjunto, né, a partir da necessidade que nós temos como estudantes, como seres humanos, de nos comunicar, de interpretar nesse mundo cada vez mais virtual que a gente vive. E, coincidentemente, também, uma forma, né, de apoiá-los na preparação para que vocês se sintam mais seguros para realizar a nossa PGS, nossa Prova Global Senac, será na próxima semana. Ainda aqueles que não vão fazer, é uma excelente oportunidade, né, para amadurecer como estudante na resolução de questões, de provas, e mais do que isso, né, como o professor Renato já vai iniciar. Então, sem tomar muito tempo de vocês, queria abrir aos demais coordenadores que estão aí conosco, né, para falarem, para se apresentarem. Professora Kelly, fique à vontade. Bom dia a todos, pessoal. Bom, é um momento aí de muito conhecimento, né, que nós vamos ter hoje. Eu sou a professora Kelly, sou coordenadora dos cursos da área de TI, né, foi uma honra ter sido convidada também para participar aqui da oficina com todos, né, a nossa oficina. Gostaria de agradecer ao professor Marcos Eduardo por ter compartilhado, né, a oficina com todos nós coordenadores e com todos os alunos de todos os cursos. Gostaria de agradecer também ao Renato, né, o professor Renato, que se dispôs a estar nos ajudando, nos apoiando aí no sentido de trazer mais conhecimento para os nossos alunos. E quero agradecer também aos nossos alunos que estão aí, que eu estou vendo aqui agora, né, na participação aí da oficina. Pessoal, eu desejo uma excelente oficina para todos, para vocês, porque eu acredito que será excelente. Obrigado, professora Kelly. É um prazer a gente poder compartilhar com todos, né, essa oportunidade. E professora Késia, coordenadora também. Oi, professor Marcos, tudo bem? Oi, bom dia, joia, bom dia. Professor Kelly, professor Renato. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui para participarem dessa oficina, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Estou muito feliz com a presença de tantos alunos e quero falar especialmente para os alunos da Estética e Cosmética. Quero agradecer a presença de vocês, dar as boas-vindas e incentivá-los a ficarem até o final, a aprender tudo que o professor Renato tem a trazer para a gente, né? Porque vai ser um conhecimento riquíssimo e vai acrescentar muito na vida de todos nós. Quero agradecer à Faculdade Senac, na pessoa do professor Marcos, do professor Lisandro, pelo empenho em realizar essa oficina. Isso faz a diferença na vida dos nossos alunos, na formação deles. Então, desejo uma ótima oficina a todos, um bom dia a todos e fiquem com Deus. Obrigado, professora Késia. O professor Fábio, nosso coordenador do curso de design. Uma falinha, professor Fábio. Professor Fábio, o senhor nos ouve? Não está ouvindo? Ele está com um problema, né? Ele vai se desconectar e conectar novamente. Pessoal, enquanto o professor Fábio se conecta, né, só reforçando as orientações quanto à solicitação das horas complementares, ao final da oficina vamos liberar, aquele mesmo link que vocês já receberam, a gente vai liberar eles, e aí para os outros colegas de vocês que não conseguirem assistir, vamos disponibilizar o vídeo também, hoje à tarde já vai estar disponível naquele link que nós compartilhamos, tá bom? Professor Fábio? Tá bom, eu não vou tomar o tempo não, porque já é 9h20, eu queria agradecer ao Renato, meus colegas aí, os alunos, e é isso aí, vamos acelerar que já é 9h20, já perdemos 20 minutos. Obrigado, Renato, pela participação, valeu, gente. Obrigado, Fábio. Professor Renato, fique à vontade, é com você. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, então, a todos e todas aí.
né, agradecer as palavras do professor Lisandro, sempre muito atencioso, muito carinhoso em todas as nossas conversas, né, professor? Muito bom vê-lo por aqui. Aos demais professores e coordenadores, professora Kézia, professora Kelly, professor Fábio e o professor Marcos, né, o qual nós já trocamos figurinhas ali no curso de gestão também, meu coordenador. Bem, né, breve apresentação, meu nome é Renato, sou professor aqui na Faculdade Senac também, dentro do curso de Gestão Comercial com o professor Marcos Eduardo. E hoje, para não ficar delongando demais, vamos falar um pouco sobre língua portuguesa, mais voltado para o ENAD. Né? Agradecer, inclusive, a presença de alguns alunos meus e dizer, né, como os meus alunos já devem conhecer aqui, na verdade é uma live que eu queria que fosse mais um diálogo com vocês. Então fiquem à vontade aí para levantar a mão, para perguntar, senão fica aquele monólogo e fica chato, né, gente? Vamos ser sinceros. E uma coisa chata que a gente pega 12 anos aí da educação básica falando é justamente língua portuguesa, que a gente aprende gramática, mas a gente não aprende o uso. A gente não vê tanta funcionalidade quando a gente vai para a vida prática. E talvez esse seja um dos percalços que a gente acaba tendo quando a gente começa a querer utilizar a língua portuguesa, e aí vem uma repetição, né? Eu, como professor de português, escuto todo o início do semestre. Professor, eu não sei português. Nossa, sua matéria vai ser legal porque eu não sei português. Ou então o contrário, né? Professor do céu, eu sou péssimo em português, eu detesto. Então, assim, são falácias que acabam acontecendo e que acaba sendo um problema. Infelizmente, acaba sendo um problema porque as pessoas criam uma certa aversão que não precisaria ter. E quando a gente fala de português ainda para a questão de ser examinado, né, ter uma prova que avalia, seja um concurso público, seja a prova do ENAD, ou qualquer outro tipo de avaliação que se tenha que envolva a língua portuguesa, parece que piora um pouco mais. Não sei se vocês têm essa impressão ou, né, se eu estou viajando aqui. Mas é uma das questões que são necessárias a gente discutir. Então, por isso, né, veio essa ideia também de falar sobre leitura e interpretação de questões, para a gente perceber que nada mais é, quando a gente fala de uma prova de ENAD, por exemplo, o português que a gente aprendeu, só que a gente não sabe de fato como aplicar, porque a gente é muito mecânico, muito automático. Inclusive, foi essa questão, uma dessas questões que ontem, né, na sala de aula a gente conversou, tanto que a gente é automático. Um exemplo básico, pegando até o que eu falei ontem em sala, foi a questão de fazer resumo. Todo mundo aqui faz resumo o tempo inteiro. O que seria fazer um resumo o tempo inteiro no dia a dia? Se alguém te conta alguma coisa, você vai contar para outra, né? Você está resumindo, sintetizando uma ideia que alguém já te contou. Mas ninguém para pensar que isso, se a gente fosse enquadrar dentro da lógica, é um resumo. E a mesma coisa com outras questões de língua portuguesa. Né, quando você faz uma resenha, que é outro tópico, mas vamos pegar a resenha de ir para casa de alguém, né, conversar com alguém, você está expondo opinião ali. Então, tirando ali por analogia, a gente pode pensar dessa maneira. No entanto, quando a gente vai para uma prova, né, de seleção, de exame, aquilo é meio formalizado. E quando é formalizado, parece que a gente esquece tudo que a gente utiliza no dia a dia, por uma razão ou por outra. Pois bem, e aí vem a ideia de leitura e interpretação de questões do ENAD. Só um panorama geral, né, para que todo mundo aqui compreenda um pouco o que seria esse ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho, né, dos estudantes no ensino superior, e o objetivo dele é uma avaliação do progresso dos nossos alunos que estão aí dentro dessas IES, dessas instituições de ensino superior. No entanto, vale lembrar que ele é obrigatório, né? Então, assim, o exame é obrigatório, inclusive para os alunos que são selecionados. Aqueles que não são selecionados podem optar por fazer, podem, né? Mas tem um certo limite aí dos alunos que são selecionados, e aí vai para umas questões burocráticas que não nos cabe aqui. Mas, em síntese, esse exame ele é dividido em questões objetivas e discursivas, das quais tanto as objetivas quanto as discursivas vão versar sobre questões de formação geral e formação no conteúdo específico de cada curso, né, o qual vocês estão fazendo. Então, aqui a gente tem, né, dentro dos coordenadores, alunos de estética, de design, de gestão. Então, são provas voltadas nesses conhecimentos específicos
para as áreas que vocês, né, vão atuar. Uma questão interessante, até pegando um meme que a gente vê por aí, e foi colocado aqui na fala de um dos coordenadores, é a questão de como a interpretação falta, né, na nossa vida. E o meme é muito engraçado, eu acho muito engraçado. Ninguém vai rir, né? Aquela coisa que o professor fala, e piada de professor nunca tem graça, mas bora lá. Que não falta amor no mundo, falta interpretação de texto. Espero que vocês já tenham visto esse meme aí na vida. E aí esse meme, né, vai circular... Oi? E aí esse meme vai circular de diversas maneiras, em diversos contextos. É claro, gente, falta amor no mundo, tá? Mas falta também interpretação de texto, porque as pessoas acabam querendo entender o que elas querem, e não necessariamente o que foi dito. E quando a gente vai para uma prova, quando a gente vai para uma seleção, para uma determinada avaliação, esse é um grande problema. Eu insiro a informação que eu quero ler no texto, e não necessariamente o que o texto está me passando. E esse é um grande problema tanto para as questões de conhecimento específico, quanto para as questões de formação geral. Isso porque todo mundo aqui já tem conhecimento sobre alguma coisa. Então, quando você pega um texto que fala sobre, sei lá, bem polêmico, legalização do aborto, né? Vamos pensar que cai um tema desse em um exame avaliativo. Se você já tem uma opinião formada, é muito comum que a gente faça uma leitura direcionada sobre aquilo. E ao fazer uma leitura direcionada, a gente não entende os comandos que a prova tem. Ou ainda que nós possamos entender esses comandos, a gente acaba desenvolvendo uma resposta de acordo com o que a gente acha que tem que ser, e não com o que foi pedido. E isso é muito comum. Tanto é que boa parte desses mal entendidos, aí eu volto no meme, né, dessa interpretação de texto, é justamente isso. É que a gente quer inserir informação, às vezes, onde não cabe. E é um grande problema. Né? Então, essa formação geral, na verdade, ela vai influenciar também nos conteúdos específicos. Porque imagino que as pessoas que vão fazer o ENAD já estão aí no terceiro período, quarto período, fora uma bagagem social, cultural que vocês têm de anos de vida. E quando a gente pega uma questão que fala sobre um assunto que nós conhecemos, e às vezes conhecemos de uma maneira bem distante ou diferente daquilo que é proposto, é aquele momento que a gente fala, não, mas isso aqui tem que ser dessa maneira. Ou então o professor deu um exemplo que aconteceu uma exceção, não sei o que, não sei aonde. E aí você se apega tanto àquela exceção, tanto àquela diferença, que você esquece que existe um processo avaliativo que quer primeiro aferir, ou seja, né, medir, vamos pensar assim, o que você sabe dentro da caixinha e depois fora da caixinha. Então, esses cuidados devem ser tomados quando vocês vão, né, responder uma prova, seja ela na questão objetiva, seja ela na questão discursiva, tanto nos conhecimentos gerais, na formação geral de vocês, quanto na formação específica. E aqui, antes de passar para o próximo slide, ainda lembro vocês de um outro ponto de extrema importância. Muita gente fala, mas para que eu vou ter uma formação geral? Gente, o mundo não é feito em caixinhas. O mundo ele é interdisciplinar por natureza. Então, para você, pensa numa coisa, aquela coisa, isso, né, não nos ensinam na escola, mas ensinam a gente que não sabe relacionar. Para você atravessar uma rua, por exemplo, e vem um carro, você está desenvolvendo todos os conhecimentos possíveis ali, por mais simples que eles possa parecer. Sabe, velocidade versus distância? Acho que é, né? Física, né, gente? Eu sou péssimo, né? Povo da área de humanas, vou te contar. Quando a gente pensa nisso, a gente... Oi? Tá é certo. Isso mesmo? Tô errado não, né, gente? Não. Então, quando a gente olha para o carro, a gente está calculando mentalmente, a gente consegue atravessar. Né? Principalmente, sei lá, tô com dor na perna, o carro tá vindo. Eu sei que eu não vou atravessar porque eu não vou conseguir correr. Então, assim, parece a coisa mais bizarra do mundo. Mas a gente conhece tudo de maneira interdisciplinar, mas a gente não coloca nome. Nossa, isso é o negócio lá da velocidade, a lei da velocidade, sei lá como é que se chama. Isso, né, questão de geográfica, de eu calcular o espaço que está o carro, o espaço que eu estou, não sei mais o que. Então, tudo isso envolve conhecimentos que são interdisciplinares. O problema é que a gente coloca tudo tão dentro da caixinha que isso dificulta. Né? Então, se a gente for pensar, é uma das razões que boa parte das instituições investem essa formação geral. Não só porque o MEC exige, mas é uma formação que é necessária para o contexto de vocês. Então, para quem trabalha com gestão, né, que é o curso que eu estou atuando aqui no Senac, eu já falei para os meninos, se você não tiver aquele conhecimento pessoal de como a pessoa vai chegar em você, de como você vai dialogar com ela,
E isso pode complicar uma relação ali, né, entre as pessoas e pode complicar o seu trabalho. E a mesma coisa em todos os cursos. Se eu pedir exemplos aqui, eu tenho certeza que cada um vai falar um exemplo de uma pessoa que chegou assim, chegou assado, de um assunto que precisou de alguém, né, de outra área para ajudar a resolver. Então, o conhecimento, ele é interdisciplinar. O mundo não está em caixinhas. E quando a gente percebe isso, a gente consegue melhorar a nossa formação dentro das instituições. E aqui vai até uma leve crítica, né, aos empreendedores dos TikTokers da vida aí, imagino que vocês devem acompanhar, com aquele discurso que faculdade não serve para nada, que você tem que buscar conhecimento assim, assado, não sei mais o que. Gente, a faculdade é uma instituição que vai trazer esses conhecimentos para vocês, mas cabe, independente do lugar, né, de vocês, nós, enquanto pessoas, dialogarmos também esses conhecimentos. Então, é um lugar, sim, né, de promoção de conhecimento, que vocês têm que trazer o conhecimento de vocês e dialogar. O problema é que muitas dessas pessoas acabam esquecendo, né, e acham que o professor, desculpem o termo, né, na live vai ficar feio, mas acho que o professor vai vomitar todo o conhecimento que você precisa e vai estar prontinho para você, que você vai sair um profissional excelente. Então depende de vocês também essa relação. Por isso que eu trago, né, esse panorama geral falando sobre formação. O professor Lisandro trouxe, os coordenadores trouxeram aqui também. O conhecimento, ele não é estanque, ele não é parado. Ele acontece a todo momento. Só que quando a gente começa a colocar o conhecimento na caixinha, fecha, tranca, coloca uma chavezinha, aí só vai abrir quando a gente achar que precisa, nada mais o que estamos fazendo é falar que ele é desimportante, e quando eu achar que eu vou empurrar ele em algum lugar, né, eu vou colocar aquela minha pecinha do quebra-cabeça mesmo forçando. E esse é um grande problema. Então, essa formação geral, ela é necessária em todas as instâncias. Falando disso, então, vamos para as questões objetivas. É interessante vocês entenderem que a prova, né, do ENAD, assim como vocês vão ver em outras provas de concurso, ou provas, né, de seleções de trainee, ou então de empresas multinacionais que fazem esse tipo de seleção, elas são formuladas de diversas maneiras. No ENAD, a gente vai ter questões, né, que são diferenciadas. Elas têm nomes, por exemplo. Então, não é só questão, vou lá interpretar e fim. Elas querem perceber se você tem um raciocínio lógico na interpretação da qual vocês vão fazer. E isso é interessante. Por quê? Porque quando a gente consegue perceber um raciocínio na nossa interpretação, a gente começa a parar de viajar na maionese. Nossa, eu tô velho com esses meus termos, né, gente? Mas bora lá, a gente começa a diminuir o que eu chamo de superinterpretação. Né? O que é uma superinterpretação? É você ler alguma coisa e aí você pega uma palavra-chave, um termo essencial da sua leitura, só que você já conhece aquele termo, ao invés de voltar para o texto, você volta para a sua cabeça e começa a pensar feito louco sobre aquilo. Então, as questões objetivas exigem esse raciocínio lógico justamente por essa razão, para perceber como aquele candidato, aquela candidata, vai portar diante aquele próprio objetivo do enunciado. Então, assim, cadê? Vamos lá. Visão geral agora, né, sobre a prova de formação geral nas questões objetivas. Elas são compostas de 5 itens, então, né, boa parte das provas que vocês fazem aqui no Senac já são assim, só que elas podem ter diferentes maneiras de serem criadas, como eu disse. E é comum que elas se utilizem também de textos de apoio. Na verdade, o é comum aí é só para modalizar, porque é muito mais incomum que ela não tenha um texto de apoio. E quando eu falo de texto, todos devem lembrar aqui que eu não estou falando de um texto escrito. Pode ser um texto verbal ou não verbal. Pode ser uma imagem, uma charge, um cartoon, um gráfico, né? Pequenos trechos de lei, a própria, né, um artigo em específico, visto que as leis geralmente são gigantes, não tem como colocar ela inteira. Então são excertos, né, trechos de lei e, né, N outros fatores que são necessários e importantes quando a gente começa a trabalhar com interpretação. E para que esses textos servem? Servem para tudo, gente. Então, a primeira coisa que vocês têm que se ater nesse tipo de prova é ler. Nossa, Renato, mas ler é chato. Não, ler não é chato. Tá? O que é chato é a gente achar que sabe tudo no final das contas. Parecendo bronca, né, eu falando agora. Mas é porque a gente lê o tempo inteiro. Né? Aulas, por exemplo, que eu já dei
lá na educação básica para os pequenininhos, é que eles esquecem que às vezes a leitura mecânica, né, que não tem sentido, é chata. Mas a gente lê um filme, né, a gente lê quando alguém conta uma mentira no rosto da pessoa. Então a gente lê o tempo inteiro. E vamos ser sinceros, ler uma pessoa e a gente faz isso o tempo inteiro é muito mais difícil e muito mais chato do que eu pegar um texto, fazer anotação e saber que tudo que eu quero está ali prontinho. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então esses textos de apoio que aparecem nas provas, né, e aqui em foco na prova do ENAD, eles são de extrema relevância, certo? Só que a gente tem que aprender a ler esses textos. E talvez essa seja a dificuldade. Como eu disse, o primeiro ponto para aprender a ler textos é você voltar para o que o texto fala e não o que eu quero extrair do texto. Então a primeira leitura de todo mundo deve ser essa. Pega o texto, ok, o texto fala sobre tal assunto. Beleza. Né? E tem muitas técnicas que as pessoas acabam utilizando que podem ser positivas ou não, vai depender, né, de como você lida com isso, de, por exemplo, ler o enunciado, depois voltar no texto, né, ou então já ler grafando alguma coisa que você acha interessante. Renato, isso funciona? É bom? Não é bom? Vai depender de vocês. Né? E quando a gente fala de aprendizagem, a aprendizagem ela não acontece de uma maneira única para todo mundo. Então, aqui eu não posso falar que a Camila, o Flávio, Filipes, né, tem mais de um ali, que o Gustavo, a Isabela, o Ivan, todo mundo aqui vai aprender de maneira igual e eu vou falar, não, usem essa tática que vai dar super certo na vida de vocês. Eu tô mentindo, né? Eu tô aqui simplesmente contando a maior lorota do mundo. Nossa, eu tô usando termos muito velhos mesmo. Mas eu tô contando a maior lorota do mundo para vocês. Porque cada um aprende de um jeito. Não tem como eu falar, né? Leia assim que melhora. Mas eu posso afirmar, leia primeiro para entender o que o texto fala, que é o que poucas pessoas acabam fazendo. Essa dinamicidade, essa rapidez, né, que o mundo parece que está exigindo cada vez mais da gente, pode ser um problema para essa interpretação da qual nós estamos falando aqui. Por isso, a primeira dica geral aqui para que vocês entendam é: toda prova vai ter textos de apoio. Leiam os textos de apoio para entender o que esses textos falam. E após a leitura do texto, aí sim a gente pode começar a desenvolver essas técnicas das quais eu falei aqui. E aí você pode fazer como você quiser, certo? Então, essas questões, né, objetivas das quais eu falo aqui também, elas são compostas por esses textos base e, além disso, elas também são compostas pelo enunciado e as alternativas. Então, o enunciado, ele é um indicador, evidentemente, é a pergunta. A gente não coloca como pergunta, porque nem todos os enunciados são em formas de pergunta, vocês vão ver daqui a pouco, mas é o indicador do que aquele texto, né, da pergunta, entre aspas, aí, quer que você faça, quer que você encontre nas alternativas, certo? Então, esse cuidado tem que ser, esse enunciado, perdão, tem que ser lido também com muito cuidado, porque muitas vezes essas alternativas, elas podem indicar possibilidades, mas não indicam que essa possibilidade responde ao que o enunciado, né, está realmente ali falando. Até aqui, alguma dúvida, pergunta, sugestão? O meu áudio está falhando muito, professor. Agora não sei se é a minha internet, se é a sua. Não sei se os outros colegas estão falhando também. Vamos lá. Aqui para mim tá normal. Tá tranquilo para todos, então? Sim. Janaína, tenta... Ótimo. Janaína, tenta, por favor, só desconectar e conectar, ou então, se você tiver um cabo para colocar no seu computador ou ficar perto do modem, pode ser uma oscilação de internet apenas, então. Tá ok, Janaína? Eu tô colada com o meu molde aqui. Vixe, Mas então, eu vou se tiver o tentar cabo, de vai novo. auxiliar. Janaína, Tá e bom. também se você perder algum momento específico, isso vale para todos, nós vamos deixar a gravação no YouTube e aí vocês podem acessar lá, porque essas interferências, né, nós estamos espalhados por Goiás, por Goiânia, vai ser normal ao longo da gravação. Eu estou acompanhando aqui com o professor Renato, está funcionando, aí na gravação vai ficar 100%. Tá bom, gente? Não, tá bom, então. Obrigada, professor. Por nada. Obrigado, professor Marcos, Janaína, pela informação. E aí, meninos e meninas, né, qualquer dúvida ou se tiver interferência para vocês, comuniquem,
né? Pode ser da internet de quem está recebendo, mas pode ser também da gravação, e a gente já tenta resolver aqui de imediato. Continuando, então, o que a gente tem quanto aos aspectos, né, quando se une texto base, enunciado e alternativa? Que existe um contexto, uma situação, um problema, existem questões específicas que vão ser levantadas, né, dentro dessa prova objetiva. E aí que vem o primeiro tipo de questão que vocês vão encontrar, e ela é muito comum em todos os tipos de prova, que é a questão de complementação simples. Então, esse tipo de questão, como eu disse, ele é básico em todas as avaliações, né, ou exames de larga escala. Exames de larga escala que são amplos, né? Então, o Enem, por exemplo, é um exame de larga escala. Na educação básica, a gente tem a Prova Brasil. E a gente tem os concursos públicos aí que eu separei. Mas, se a gente for pensar, não deixa de ser um exame de larga escala, só que ele é específico. Então, é uma questão, é um tipo de questão que é muito comum utilizada. Trata-se de que uma questão que o enunciado ele para em determinado momento e ele é complementado pelas alternativas que vem embaixo. E aí vem, né, outra dica para vocês, e essa é fundamental. Toda vez que você se deparar com esse tipo de complementação simples na questão, você tem obrigatoriamente que reler o enunciado, e aí quando acabar o enunciado, ler a alternativa A, reler o enunciado, a alternativa B. Porque se ele é de complementação, você precisa complementar. E a leitura ela é direcionada para que vocês façam isso. No entanto, o que muita gente faz é ler as alternativas direto. A, B, C, D, E. Daqui a pouco vai ter um exemplo, eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Nesse tipo de questão, evidentemente, vão cair questões de compreensão, interpretação, para você complementar pela alternativa, e todas essas questões de compreensão e interpretação tomam, né, o texto base como uma referência. Então, o enunciado ele é elaborado retomando o texto base que vocês têm na prova. Próxima página a gente vai ter, que é o texto de apoio. Nesse texto de apoio, a gente tem aí uma citação literária, né, do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e diz: todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então a gente tem um excerto aí, né, do livro. Para quem não sabe, é um livro gigantesco, mas muito boa leitura, inclusive recomendo. E a gente tem uma questão do ENAD de 2013, para vocês verificarem como é que é. Quando eu falo de complementação simples, olhem o enunciado. De acordo com o fragmento do poema anterior, né, eu coloquei acima porque eu copiei igualzinho do ENAD, de Guimarães Rosa, a vida é uma queda que provoca tristeza e inquietude prolongada. De acordo com o fragmento do poema, a vida é um caminhar de percalços. Percebem que a leitura deve ser feita dessa maneira? Por quê? Se eu começo a ler, de acordo com o fragmento do poema acima, de Guimarães Rosa, a vida é uma queda que provoca tristeza, inquietude prolongada, um caminhar de percalço, não sei o quê, um ir e vir de altos, não sei o quê, um caminho... Vocês viram que parece que a gente perde a noção do que a gente está falando? E aí, quando a gente perde essa noção, e às vezes eu volto no nosso texto aqui, eu começo a interpretar direcionando, sei lá, uma prova de coragem alimentada pela tristeza. Aí eu venho aqui, por exemplo, e falo, nossa, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, né? O segundo verso de baixo para cima aí. Aí eu falo, nossa, então quer dizer que a pessoa é triste. Então, realmente, é uma prova de coragem que é alimentada pela tristeza para a gente ser feliz. E aí eu começo a inventar coisas na minha cabeça para que aquele seja o meu gabarito. Porque em algum momento eu fiz uma leitura direcionada colocando dentro da caixinha. E a letra E não é o gabarito. E aí vamos fazer, né, uma perguntinha para vocês, já que estamos em muitos aqui. Da letra A à letra E. Vamos fingir que o professor falou que não é a letra E o gabarito. Qual vocês colocariam como gabarito?
Qual alternativa é a correta? Eu A D. sei, professor. D, C, Letra B? B. C Para também. C. Facilitar, manda no chat aí, gente, ó. Que aí fica salvo aí, dá pra gente ver algumas outras questões aí. Tem gente que acha que é C, né? Ó, o C tá ganhando força. A Alice até explicou aí a justificativa do C. Teve gente que falou B, né, no áudio, agora falou também. Ó, vamos, hein? Gente, não deixa o professor sozinho, não. Os meus alunos sabem, eu brigo, eu sou carente, eu gosto de conversar, gosto que vocês conversem Ô, professor, comigo. você pode voltar lá no texto só um minutinho, por favor? Claro, com Professor. certeza. Aqui para mim tá gravando. Eu só tô podendo responder pelo áudio. Tranquilo, Carmen, você acha que é a letra? C. C também. A C de certa tá ganhando da B de errada. Não, pera. Agora você pode voltar lá nas alternativas, por favor, professor? Obrigada. Prontinho. Vocês acham que é a C ou estão indo com os outros que falaram que é C? Sejamos Não, para mim é sinceros. A mesmo. Desde o C mesmo. primeiro princípio já respondi que era C. Né, tranquilo. Se for de acordo com o texto, né? E também a gente coloca, como diz, eu tô indo também, às vezes volto para Caxias, depois eu volto. Mas bora lá então, gente. Continuando aí. O que a Carmen colocou é muito interessante. Ela falou de acordo com o texto. E a pergunta ela é de compreensão textual. Ela pede sim para você voltar e falar o que a vida é para o texto. Então vamos começar a analisar o texto, né? Vocês vão ver aí que tem parênteses sublinhados no slide. Todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. Ou seja, peraí, eu vou caminhar, eu vou lá vou ter alguns arranhões na minha vida, eu vou ter algumas questões, mas também, lembra da gramática, é aditivo, né? O mais também eu estou somando uma ideia. O quê? Que cair não prejudica. Ou seja, eu vou me debater em alguma coisa, talvez eu vou me machucar, eu vou cair, né? Eu vou ralar meu joelho em algum momento, mas tá, isso é normal, isso não prejudica. Por que que não prejudica? Olha aí, vem depois. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta a caminhar. Aí eu coloquei para a gente entender onde é que está. Então, cair é normal, só que a gente sempre volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, abre aspas, né? Que é a colocação, cheia de ir e vir. Por quê? Porque a gente cai e levanta, a gente volta, a gente continua. Então, a vida é assim, cheia de ir e vir. Como? A mesma coisa, esquenta e esfria tudo, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. Ou seja, digamos que é essa questão de antítese, né? Ou às vezes um paradoxo, as coisas contrárias que existem ao mesmo tempo ou que não existem, ou então contraditórias que a gente em um momento vai lá na frente, outro momento a gente volta. Então, isso é a vida, esses ires e vires, né, digamos assim. E o que ela quer da gente é coragem, ou seja, é preciso coragem para continuar a caminhar, para continuar nessas idas e vindas que a vida nos exige. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. Não estou falando de tristeza, como no primeiro momento eu direcionei o pensamento de vocês. Por quê? Porque eu estou falando de ter mais alegrias e não simplesmente de, num momento, pensar, estou triste e por isso que eu tenho que ficar alegre. Não, seja capaz de ficar alegre e seja capaz de ficar mais alegre no meio da alegria. Tá vendo esse E no meio? Ele também é um aditivo. E ainda, mais alegre no meio da tristeza. Se eu estou alegre, eu tenho que ficar mais alegre. Se eu estou triste, eu potencializo minha alegria para que não deixe essa tristeza me acometer em nenhum momento. Ou seja, não desistir e seguir em frente. E quando a gente vai, evidentemente, aí a gente tem o gabarito, que é a letra C, né, como boa parte de vocês colocaram. Uma queda que provoca tristeza e inquietude prolongada não pode ser. Por quê? Porque, de acordo com o fragmento, não há a ideia de prolongamento. Não há a ideia que a tristeza, a inquietude vai continuar. Muito pelo contrário. A letra B, que diz que, de acordo com o fragmento, a vida é um caminhar de percalços e dificuldades,
poderia ser interessante, mas a última palavrinha aí mata a questão, que fala que é insuperável. Então, assim, não é só de dificuldades a iniciar a leitura, e ela é superável, porque a gente vai seguir em frente. É preciso seguir em frente. A letra C, enquanto gabarito, é um ir e vir de altos e baixos, esquenta e esfria, né? Sossega e não assossega mais, que requer alegria perene, ou seja, alegria ali em todos os momentos, uma alegria para que eu perceba que é assim a vida é, e uma coragem de continuar caminhando. Letra C, o nosso gabarito. Letra D, um caminho incerto, obscuro e desanimador. Então, a letra D aí, o caminho pode até ser incerto diante do texto, a leitura que a gente fez, mas de acordo com o fragmento do poema, ela não é, né, a vida não é desanimadora. Então, não é um caminho incerto ao ponto de desanimar e a pessoa não continuar caminhando. É um ir e vir. E a letra E eu já havia explicado para vocês. Quanto a essa questão, alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Tudo alright? Gastando todo o meu inglês aqui, né? Que acabou no alright. Se tiverem... Tranquilo, professor. Beleza. Se tiverem, mandem no chat, abrem aí, né? Façam de tudo. Estarei por aqui. O outro tipo de questão, que também é muito comum, é a de resposta única. E essa não é de complemento em si, mas uma pergunta, né, que você vai escolher as alternativas. Trata-se de uma questão que tem o enunciado, então, completo, e pede uma das alternativas, só que não vai complementar como o outro exemplo. Vai tomar também como base a compreensão, a interpretação de textos, dos textos base. Por que quando eu coloco no plural, né? Até eu não falei no outro. Porque é muito comum, às vezes, que você tenha dois textos para responder uma pergunta. Porque ele pode pedir a relação dos textos, como esses textos se complementam, como esses textos divergem um do outro. Por isso que eu retomo a primeira fala minha. É preciso uma leitura sem inserir informações que são nossas e não do texto. Então, assim, ler o texto, tem alguma dificuldade, né? Depois de você interpretar e achar que está viajando, leia o texto e já coloque lá do lado. O texto fala sobre isso. Você resolve muita coisa. Lê o segundo texto, coloca lá, o texto fala sobre isso. E aí depois você faz suas marcações. Então, a relação entre os textos, ela também é muito comum, certo? Pois bem, eu não trouxe exemplo desse aqui porque ele é o básico, né? Então, de acordo com o texto, podemos entender que isso não sei o quê, pronto. E aí tem a alternativa lá. Vamos lá, então. Respostas múltiplas. E esse tipo de questão que exige respostas múltiplas, ele é muito interessante. Por quê? Porque além de ter os textos de apoio, o texto base, ele vai trazer entre 3 e 4 afirmações para que você julgue como verdadeira ou falsa. Só que ele não vai falar julgue como verdadeira ou falsa. Ele vai simplesmente colocar lá as afirmações, você vai ler, e lá no gabarito vai ter apenas a alternativa 1 está correta, a 1 e a 2 são afirmações corretas. Então, é um tipo que tem respostas múltiplas, como se fosse o nosso antigo VOF, mas você responde de outra maneira. Então, assim, não é difícil, é só a gente fazer uma adaptação aí do VOF que a gente viu a vida inteira. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura do texto e a gente tem aqui, né, as afirmações e as questões. Então, bora lá. Resposta múltipla. Então, questão do ENAD, deixa eu só verificar o ano que eu peguei aqui, que eu esqueci. 2018, um dos últimos ENADs que a gente teve, né? Já que o último foi 2019. 2020 a gente ainda não teve a prova. Texto. As questões relacionadas a organismos geneticamente modificados deixaram há muito tempo de serem discutidas apenas no âmbito acadêmico-científico. Também na arte, a transgenia ganhou lugar, ocupando o imaginário e a criatividade de artistas. Nesse campo, o brasileiro Eduardo Kac transita pela zona fronteiriça entre arte, ciência e tecnologia. Os trabalhos de Eduardo Kac têm sido exibidos em exposições internacionais. Em seu currículo,
constam obras de arte transgênicas, como a GFP Bunny, uma coelha geneticamente modificada, cujo pelo emite fluorescência verde ao ser iluminado pela luz ultravioleta. Ela foi batizada com esse nome em razão da proteína verde fluorescente, o Green Fluorescent Protein, obtida na água viva do Pacífico, injetada em óvulos de coelhos albinos, procedimento efetivamente realizado em um centro de pesquisa na França. E a reportagem, né, o texto está disponível aqui, não coloquei o link para não ficar muito grande, mas depois ali vai ter o link na imagem. Primeira coisa, né, antes da gente passar para o próximo texto, que é a imagem desse coelho. O que a gente tem de informação aí? Qual que é a informação base que nós temos dentro desse texto? Que a arte está se apropriando de outras possibilidades nesse invento artístico que ocupa criatividade, imaginário, e que questões de organismos geneticamente modificados quebraram barreiras, fronteiras e não estão sendo colocados apenas no âmbito acadêmico-científico. Pronto. Nossa, Renata, mas você já leu e você já sabia disso. Daqui a pouco eu mostro que a leitura ela pode ser muito rapidinha quando a gente começa a analisar oração por oração. Ou seja, a gente vai até o primeiro ponto e fala, beleza, isso aqui é legal. Já marco a informação. O próximo aqui, a gente tem o desenho, né, a fotografia, na verdade, desse coelho, né, em exposição. E aí embaixo tem um site, mas está na prova também do ENAD de 2018. Para quem tiver curiosidade, é só acessar o site do INEP e pegar essa prova. Vamos lá. E aí vem a pergunta. A partir das informações apresentadas, ou seja, temos dois textos, um texto verbal e um texto não verbal, avalie as afirmações a seguir, que são: a obra de F.P. Bunny, de Eduardo Kac, contribui para a ampliação dos horizontes artísticos por meio do uso da engenharia genética como técnica de criação artística. Vejam que nada mais está pedindo do que essa afirmação é fato, é verdadeiro? Diante do texto, posso entender isso? Posso perceber isso? Segundo, a obra de F.P. Bunny suscita várias questões, entre as quais se inclui a de caráter ético, como, por exemplo, a dos limites da pesquisa científica e do uso das aplicações tecnológicas. Faço a mesma pergunta, o mesmo questionamento. Essa afirmação, diante do texto, ela é verdadeira, né, ou não? Número 3, as obras de artes biotecnológicas promovem a circulação de conceitos do campo da arte e de técnicas laboratoriais, mas ao mesmo tempo banaliza a singularidade da produção dos artistas. Faço novamente o mesmo questionamento. Ok, isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? E nas alternativas temos aqui, é correto? O que se afirma em 1 apenas, ou seja, só na primeira afirmação, 3 apenas, só na terceira, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, ou todas, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Agora, novamente, é com vocês. Querem que eu leia o texto mais uma vez antes de responderem? Sim? Não? Sim, por favor. Boa. Vamos lá. Eu vou ler, primeiramente, e depois, se vocês quiserem, eu deixo um tempinho para que vocês possam ler e aí, né, responder as questões. As questões relacionadas a organismos geneticamente modificados deixaram há muito tempo de serem discutidas apenas no âmbito acadêmico-científico. Também na arte, a transgenia ganhou lugar, ocupando o imaginário e a criatividade de artistas. Nesse campo, o brasileiro Eduardo Kac transita pela zona fronteiriça entre arte, ciência e tecnologia. Os trabalhos de Eduardo Kac têm sido exibidos em exposições internacionais. Em seu currículo constam obras de arte transgênicas, como a de F.P. Bunny, uma coelha geneticamente modificada, cujo pelo emite fluorescência verde ao ser iluminada por luz ultravioleta. Ela foi batizada com esse nome
em razão da proteína verde fluorescente, Green Fluorescence Protein, obtida na água viva do Pacífico e injetada em óvulos de coelhos albinos, procedimento efetivamente realizado em um centro de pesquisa na França. Ok? Posso passar para as afirmações? Sim. Aqui temos o segundo texto, né? O coelho fluorescente, dando continuidade. E aqui estão as afirmações. Como estamos? Aí você quer que responde essa aqui agora ou... Pode falar, primeiro. Vocês acham... Vamos fazer assim, vamos colocar no chat. Coloca no chat, né? 1V, 2V, 3V, 1F, 2F, 3V, enfim. Né? Quais vocês acham que estão corretas? O meu chat não está funcionando. Eu acho que é só a primeira. Beleza, Carmen acha que só a primeira está correta. Não, não foi eu não, é Janaína. Ô, Janaína, perdão. É porque eu vi os dois áudios ligados ali e os dois estavam piscando. Professor, você pode voltar lá no texto só mais um minutinho, por favor? Posso, licença para quem está lendo, só um minutinho eu volto, até para tirar as dúvidas dos demais. Eu vou só tirar um print, aí depois você volta lá. Pronto. Beleza. Valeu. Então, e tem gente achando que a 1 e a 2, tem gente achando que a 1 e a 3. Professor, só a 1. Jair achando que é só a primeira. Então, aí um check para todo mundo. Parece que a 1 é unânime, né? O problema está entre a 2 e a 3. A 2 é também, professor. Então, Jair também considera a 1 e a 2 corretas. Realmente, pelo texto, indo pelo texto, a 2 e a 3 é que tem mais a ver. Tem gente agora já falou que a 3 também tem um pouquinho a ver. Para mim, não, professor. Eu penso que é só a 1 e a 2. Ah, eu penso que é só a 1, professor, porque eu não achei nada no texto que trata de limites da pesquisa científica. Não achei nada sobre isso. E não achei nada que fala que só banaliza a singularidade da produção do artista também. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui para a gente não ficar muito tempo nessa, porque vai ter uma outra que vai tomar um tempinho de vocês, imagino eu. Bora lá. Pegando o texto, gente. Né? Na verdade, vamos pegar as afirmações antes de voltar para o texto, antes de eu passar o slide. Observem, né? Para quem até acho que eu não falei aqui no início, eu sou professor de língua portuguesa, né? Vocês vejam que essas questões, se a gente for olhar, não são da minha área, são de formação geral, mas elas exigem uma interpretação. Por quê? Porque o conteúdo delas é de formação geral, mas o que se pede se relaciona à interpretação, compreensão de texto, né? E aí vamos lá. Peguem só o verbo inicial. A obra de FP contribui. A obra, na número 2, de FP, suscita. E a obra de arte biotecnológica, as obras de arte biotecnológica promovem. Se a gente pegar por aqui,
A primeira fala que contribui para a ampliação dos horizontes. Depois a gente finaliza a leitura. A segunda fala que suscita, ou seja, leva a pensar sobre isso. O Alessandro acabou de colocar aí no chat. São os explícitos e os implícitos. Então, quando eu falo que a obra suscita, deixa a gente pensar, promove esse pensamento, é uma coisa. Agora, se ela falar que o texto afirma, é outra. E, por último, as obras de arte biotecnológicas promovem. Elas fazem isso. Então, vamos agora para a leitura do texto direcionado. As questões relacionadas a organismos geneticamente modificados deixaram há muito tempo de serem discutidas apenas no âmbito acadêmico-científico. Ou seja, se ampliou, saiu desse lugar, quebrou o limite. Entendeu, Camila? Onde é que está o limite aí que você ficou na dúvida? Ou seja, não está apenas lá, também está em outro lugar. Também na arte. Olha o também aí. A transgenia ganhou lugar ocupando o imaginário e a criatividade, ou seja, traz exemplo agora para mostrar como isso é possível, como não está apenas no acadêmico-científico, mas também na arte. E é o brasileiro Eduardo Kac, né, que transita por essa zona fronteiriça, olha o fronteira, que dialoga com o limite entre arte, ciência e tecnologia. Os trabalhos, né, do Eduardo têm sido exibidos em exposições. E aí vamos ao exemplo da arte dele, que é a obra dele, que é o currículo dele, que é o GFP, né, Bunny. E aí ele vai falar como é que isso transcendeu, como é que isso foi para outro lugar. E a partir disso, a gente tem aqui o que eu chamei a atenção de vocês. A primeira, a obra suscita, a obra contribui. Então, assim, sim, ela é um exemplo, porque ela contribui, sim, né? Porque o Coelho, essa obra dele do Coelho, ampliou, auxiliou essa questão. A primeira foi check para geral aí, né? Todo mundo acertou. A segunda e a terceira que geraram dúvidas. A obra de F.P. Bunny suscita várias questões, ou seja, ela te leva a pensar em várias questões, entre as quais inclui o caráter ético, ou seja, até quando a gente vai falar de transgenia fora? Será que eu posso falar de transgenia fora do âmbito acadêmico-científico? Como, por exemplo, os limites da pesquisa, que era o apenas e o também lá, gramaticalmente bem pontuado. E do uso de aplicações tecnológicas. Então, se essa discussão saiu das discussões acadêmico-científicas, né, evidentemente se coloca que ela está em outros âmbitos, como a arte, que é o exemplo que suscita, ou seja, leva a refletir sobre essas outras questões que são colocadas, certo? Então a 2 também está correta, check para 2. E a número 3, as obras de artes biotecnológicas promovem alguma coisa. Será que essas obras elas promovem a circulação do conceito do campo da arte e das técnicas de laboratório? Então, beleza, fiz uma obra de arte biotecnológica, justamente agora eu estou promovendo técnicas de laboratório. E aí a gente já começa a pensar que não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo jeito que ela promove isso, ela também banaliza a singularidade da produção do artista. Então, peraí, ela está banalizando uma produção artística? Não é isso. Então, vejam que ela não promove, né, inclusive técnicas laboratoriais, como eu coloco no slide aí para vocês, e claro, né, não é isso que vai tornar uma obra inferior ou superior e não vai banalizar, certo? Então não há como inferir sobre banalização, principalmente porque gramaticalmente não fala produção de artistas, fala produção do artista. E do artista temos aí um artigo definido que especifica que é o Eduardo Kac, ou seja, banalizou a obra dele? Não, né, gente? Muito pelo contrário, a obra dele está em exposições internacionais. Então, gramaticalmente, a gente também poderia eliminar a número 3. Então, ao que tudo indica, né? Eu não coloquei aqui a. Ixi, eu pulei, ó, sem querer, gente, foi mal. A letra. Deixa eu voltar. Letra C. 1 e 2 estão corretas. A número 3 está incorreta. Ok aqui, gente? Dúvidas, perguntas, sugestões? Check geral? Ok. Deixa eu ver aqui, o Ian. Cara, que sobrenome legal. O Ian Medeiros, o nome do meio não vou conseguir falar. Ian, desculpa, falou que é a segunda verdadeira
pois me lembra assistir um filme com um professor de espanhol, um filme chamado A Pele que Habito. Ah, legal. Bom filme, por sinal. Exatamente isso. O Alessandro tinha comentado, né, que ele fala do implícito e do explícito, a gente fez ali a análise. Exatamente, pessoal. Então, continuando aí, o que a gente vai ter dentro dessa questão, né, de 1, 2 e 3 e às vezes o 4, é justamente isso, tá, gente? Que a gente tem que ler como verdadeiro ou falso, mas interpretando. E aí vem uma questão muito bacana, que é a diferença de compreensão e interpretação. Deixa eu até voltar aqui. Porque quando a gente pega a número 1, é uma afirmação que está no texto. Então, assim, foi fácil para todo mundo, de maneira, né, geral, porque quando a gente faz uma leitura atenta, a gente olha, não, o texto realmente fala isso. Beleza, tá certo. A 2, ela exige que você perceba o que o texto promove, mas não no sentido de impor, igual a número 3 fala, mas promover no sentido de promover um pensamento, uma reflexão. Por isso, o verbo suscitar, levar a pensar, levar a refletir. Então, é uma questão de interpretação, porque ela preenche algumas lacunas possíveis. E a número 3, que eu acabo chamando de superinterpretação, que são as lacunas que você preenche, mas porque você quer preencher, porque você acha que aquilo caberia. Então, um exemplo banal seria, mas realmente, olha, tecnologia com ciência não tem nada a ver. Então, assim, vai banalizar essa questão do artista, né? E vai circular esse trem na arte mesmo. Mas espera aí, não é assim que funciona, porque agora eu estou indo além da interpretação, né? Eu estou pegando a lacuna que às vezes nem existia, abrindo ela, fala, cabe aqui. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Não é bem assim, então a gente tem que tomar esse cuidado. A Alice mandou aqui no chat, é um verbo que usamos pouco, mas que dá margem para interpretar. Exatamente, Alice, né, o suscitar, o levar a isso, né, o podemos refletir. Então tem alguns verbos ou construções textuais que acabam sendo bem específicas e peculiares. Ou seja, devemos ter uma atenção no texto. Porque se tivermos essa atenção no texto, é claro, facilita um pouquinho a nossa vida. E, né, o último tipo de questão objetiva que nós temos é o de asserção versus razão, ou asserção hífen razão, como é colocado aí na prova do ENAD. O que é esse tipo de questão? É uma questão que vai trazer também afirmações, só que vai, de alguma maneira, relacionar a primeira afirmação com a segunda e um conectivo no meio. Já ouviram falar de uma coisa chamada coesão e coerência? Pois então, basicamente, é uma questão de coesão e coerência, grosso modo falando, evidentemente. Né? Então, assim, existe uma frase, um conectivo no meio, que é o porquê, né, o explicativo, ou justificativo, como eles colocam na questão, e uma segunda frase. E o que você tem que fazer nisso? Né? Espera aí, ó. Pessoas, deixa eu pedir para vocês, não voltem no slide aí por vocês, porque senão vai sair do que eu estou explicando e as pessoas vão perder o rumo. Beleza? É porque vocês têm como mexer e ir para frente e para trás, mas aí vai para todo mundo se mexer agora. Depois, se for o caso, eu disponibilizo para vocês. Pode ser, né, professor Marcos? Beleza. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, então, esse tipo de questão vai exigir que você faça a leitura, o porquê no meio e uma outra leitura de uma outra frase. E essa leitura da primeira frase com a segunda, você vai ler de cima para baixo, vai ler de baixo para cima, certo? E vai tentar entender, primeiro, se a afirmação 1 é verdadeira ou falsa. Segundo, se a afirmação 2 é verdadeira ou falsa. Terceiro, se ler de cima para baixo, a segunda justifica a primeira. E se ler de baixo para cima, se a primeira vai justificar a segunda. Então, assim, é uma questão que eu considero um pouco mais difícil, porque ela exige uma atenção maior. Só que quando você pega o jeito dela também, aí você vai longe.
O problema desse tipo de questão, qual que é? É a interpretação. Porque quando você tem uma interpretação, às vezes, que foge, certo? Então, a gente vai ter um problema aí bem complicado na interpretação de vocês. Dando sequência, então, vamos ao exemplo para que eu não fique falando demais. Questão vai ter texto também. Como eu disse, né, é muito incomum não ter textos. Essa aqui a gente vai ter texto e gráfico. Conforme o dado do Atlas da Violência 2019, apresentados no gráfico a seguir, verifica-se o crescimento de homicídios de mulheres no país durante o período de 2007 a 2017. Nesse período, a taxa de homicídios entre as mulheres negras cresceu mais do que a taxa de homicídios entre mulheres não negras. A classificação de raça, cor do IBGE agrega negras como uma soma de pretas e pardas e não negras como a soma de brancas, amarelas e indígenas. Então, o que a gente tem nesse primeiro enunciado? A gente tem uma informação que ela é necessária para a interpretação do gráfico. Ela afirma, né, duas coisas explicam essa afirmação. Aumentou o número de mortes de mulheres negras, primeira afirmação, e está aí o período. E o segundo é a classificação. Quem é considerada mulher negra e mulher não negra, certo? Então, a gente percebe que mulher negra, pretas e pardas, pelo IBGE, né, e é uma classificação por raça e cor, e mulheres não negras são brancas, amarelas e também as indígenas. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender, né, toda uma outra questão, que é uma questão social e cultural do país, e histórica principalmente. Mas vamos lá, aqui temos o gráfico. Eu não sei se vai ficar muito pequenininho o gráfico para vocês, mas qualquer coisa eu vou lendo aqui, enfiando a cara na câmera e vocês vão me ver mais perto. Vamos ver as espinhas aí também. Mas olha aí, lá embaixo, né, a gente tem os anos de 2007 até 2017, no eixo X. Lembram disso, gente? Nossa, olha a gente usando o eixo X e eixo Y aí. Nossa, pois é, né? Vocês usam, né? Eu que não, né, gente? No eixo Y, a gente tem aí a taxa, né, que eles colocam, que é o número de casos por 100 mil habitantes. Então, a gente tem essa premissa. Lá embaixo, vocês estão vendo que eu não li nada do dado ainda. Eu estou lendo a estrutura do gráfico. Lá embaixo, eu tenho que a cor azul é para mulheres negras e a cor laranja, mulheres não negras. E esta é uma informação lá do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que está junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que anualmente promove o Atlas da Violência com esses dados estatísticos. Beleza. Temos essa informação e sabemos que, né, claro, foi adaptado aí para a questão. Vamos, então, para o gráfico. Em 2007, né, vou ler, todos vocês têm que lembrar que a taxa é de 100 mil habitantes, mas vou ler só pelo número que está no gráfico. 2007, tivemos o número de 3 para 4,3 em relação de mulheres negras e não negras. No ano de 2008, vemos um aumento, né, para ambas as colocações aí, tanto para mulheres negras, tanto para mulheres não negras. Se a gente for pensar, subiu quase que equiparadamente. Só quando a gente começa a olhar no ano seguinte, 3,3 para 4,9, a gente já percebe uma lacuna. Quando a gente olha no ano seguinte, que basicamente se manteve estável, se a gente for pensar aí, né, no 0,1, reduziu para 3,2, enquanto o de mulheres negras, né, aumentou para 5,2. E assim a gente vai percebendo um aumento, com exceção em 2016 e 2015, né, que a gente tem um pequeno decréscimo aí, depois volta a subir. No caso das mulheres não negras, a gente vai perceber decréscimo em 2010, em 2011, um leve aumento em 2012, em 2013, uma nova queda em 14, 15, 16 se mantém e 17 subindo. Mas os números, né, em valores aí, como a gente percebe no gráfico, eles são muito mais consideráveis para mulheres negras do que mulheres não negras. E voltando aqui, conforme os dados apresentados no gráfico que acabamos de ler, verifica-se, lembra do verbo que eu acabei de falar? Verificamos o crescimento do número de homicídios de mulheres no país durante esse período? Sim, aumentou o número de mulheres que foram,
né, sofreram violência, ok. Nesse período, a taxa de homicídios tem uma diferença. Ou seja, se eu falar cresceu o número de mulheres que sofreram homicídio, beleza. Cresceu o número de mulheres que sofreram homicídios, mas mulheres não negras? Será que eu posso afirmar com tanta veemência que cresceu o número de homicídios de mulheres não negras? Ou esse dado, né, se baseia mais em mulheres negras? E aí fica o questionamento para a gente ir para a questão. E essa é uma questão de asserção e razão. Vamos lá. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir, ou seja, as afirmações, e a relação proposta entre elas. A primeira, o maior crescimento dos casos de homicídios de mulheres negras em comparação com casos de mulheres não negras indica a relevância dos estudos a respeito das múltiplas variáveis relacionadas a este fenômeno social. Primeira afirmação. Leio assim. Segunda afirmação. A análise do gráfico permite concluir que no início da série histórica havia um contexto favorável à superação da situação social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razão da menor diferença entre as taxas de homicídio. Li essa. Depois de ler, o que eu vou fazer? Verificar o que é verdadeiro e falso. Se você já achar que uma é falsa, você já vai descartar a leitura com o porquê. Se não conseguirmos fazer isso, então a gente tem que fazer o seguinte. O maior crescimento dos casos de homicídio de mulheres negras em comparação com casos de mulheres não negras indica a relevância dos estudos a respeito das múltiplas variáveis relacionadas a este fenômeno social, porque a análise do gráfico permite concluir que no início da série histórica havia um contexto favorável à superação da situação social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razão da menor diferença entre as taxas de homicídio. E aí eu faço uma outra leitura, que agora é de baixo para cima. A análise do gráfico permite concluir que no início da série histórica havia um contexto favorável à superação da situação social de maior vulnerabilidade da mulher negra, em razão da menor diferença às taxas de homicídio, porque o maior crescimento dos casos de homicídio de mulheres negras em comparação com os casos de mulheres não negras indica a relevância dos estudos a respeito das múltiplas variáveis relacionadas a este fenômeno social. E aí? O que vocês acham? Só para vocês entenderem antes de perguntar. As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira, ou seja, li a primeira check, segunda check, e quando eu leio a segunda a segunda justifica a primeira. Se vocês acham que é isso, seria a letra A. Letra B, 1 e 2 também são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa, ou seja, são duas afirmações separadas. Tem a ver com o contexto, mas uma não explica a outra. Lembra que eu falei que era de coesão e coerência? Olha aí o sentido. Letra C. A 1 é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. Então, peraí, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Logo, não tem nem como justificar. D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira. Beleza, então li a 1, achei que era falsa, a 2 está correta, marco essa. E a letra E coloca que tanto a 1 quanto a 2 são afirmações ou asserções que estão incorretas, que elas são falsas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Agora é com vocês, porque aqui você decide. Não, calma, bora lá. Quem pode responder pelo chat, e quem puder responder aí no áudio, no áudio. A Alice colocou, deixa eu ver, por que haveria um cenário de superação? Essa informação não consegui tirar do gráfico. O cenário, Alice, está na primeira ou na segunda? Professor, aqui está aparecendo só o gráfico, não tem as... Está na segunda, professor.
A análise do gráfico permite concluir que Isso, no segunda início dessa linha. havia uma conexão favorável à superação da situação. Isso. Assim, gente, eu pergunto justamente para vocês voltarem no texto, tá? Porque isso é importante. Alguém falou que não tem no gráfico essa questão também de mostrar esse contexto, né? Eu não vi quem falou, mas realmente a gente percebe dado, é uma estatística ali, né? Se a gente for pensar, me perdoem os professores da área de matemática se eu falar algum termo de senso comum aqui, hein, gente? Não mostrou que tem esse cenário de superação. Então a Alice concorda que a 2 aí. Só para voltar aqui, gente. A A e a B, as duas são verdadeiras e uma não justifica a outra. Tá? A C fala que a 1 é verdadeira, a D fala que a 2 é verdadeira. E a E fala que ambas são falsas. Então vamos lá, temos aí. Tanto o texto quanto o gráfico fala do aumento de mortes e violência contra a mulher, que as mulheres consideradas negras sofrem mais. Então, a Alice acha que só a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Ok, e aí os demais e as demais? Professor, pelo gráfico e a pergunta, eu fico com a letra A. Que ambas são verdadeiras? A 1 e a 2, e a 2 justifica a primeira? Professora, eu fico com a letra B. As duas A são B. verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Entendo. Então, alguns acham que ambas são verdadeiras e uma justifica. Outros que ambas são verdadeiras, mas não há uma justificação ou justificativa entre elas. Ian falou que é difícil ali, né, Ian? Essa é o que eu falei para vocês. Lembra? Exige uma atenção maior? Você tem que ler ela também de cima para baixo, né? Nesse caso, aí vem uma dica, né? Quando você vai lá na... Deixa eu só passar aqui. E vai lá na questão, e a questão não fala, por exemplo, que a primeira é justificativa da segunda, em nenhuma razão, essa leitura que eu fiz, ela pode ser desconsiderada. Porque nas alternativas, está vendo? Não fala o contrário. Se não fala, você já economiza um tipo de leitura. Então, lê a primeira, vê se é verdadeira, segunda, vê se é verdadeira, e, posteriormente, a primeira, porque a segunda. E aí verifica. E aí facilita um pouco a leitura de vocês. Eu pus a letra B, professor. As duas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Então, boa parte aí falou B e C, né, gente? Alice falou C, Vinícius C. O Ian, na verdade, ficou na dúvida, falou B, mas achou difícil. Quem mais falou aqui? Raquel também colocou a colocação dela. O Alessandro também iria na C, né? A primeira verdadeira, a segunda falsa. Jair ali falando tá top, valeu Jair, tá topzera, topware, top nós, top 10. Vamos lá então, né, gente? Para não ficarmos aqui, mas já deu para quebrar a cabeça de muita gente, né? A ideia é essa. 3 questõezinhas ali, que aparentemente é fácil. Antes de passar para o gabarito aqui, vocês conseguiram conseguir, ótimo, né? Conseguiram perceber que elas exigem uma atenção nossa que a gente às vezes não coloca por a gente ser muito mecânico em tudo que a gente faz. Então é isso que eu estou trazendo. Então quando a gente coloca o gráfico aqui, realmente, né, a gente não tem informação de superação. Por quê? Só porque esse gráfico não cresceu, por algum acaso eu posso inserir informação de que esse gráfico não teria crescido e cresceu porque ele quis? Ou seja, que o homicídio de mulheres negras cresceu porque tinha que crescer? Eu estou abrindo aquela lacuna e enfiando informação que não existe. Né? Então, quando eu falo isso, olha aqui, o maior crescimento foi nas mulheres, né, o homicídio em mulheres negras, quando a gente compara principalmente com as não negras, o que indica a relevância, ou seja, tem que se estudar sobre essas variáveis. A segunda já fala no início da série, aliás, perdão, antes, né, o concluir. Será que a gente pode concluir alguma coisa? Lembra dos verbos que eu acabei de falar para vocês? A análise do gráfico permite concluir isso, ou seja,
fechei, passei a régua, é isso mesmo que acontece. Eu li o gráfico e o gráfico me fez concluir essa questão histórica. Será que eu posso afirmar com tanta veemência isso? Que havia um contexto favorável, que é uma informação muito pontual e que o gráfico não confirma para a gente a superação. A Alice matou a charada ali de cara com o termo superação, né, Alice? Justamente pela palavra também concluir. Se antes a gente já não tinha essa questão da superação de maneira geral, a palavra concluir ainda, quando a gente volta para o gráfico e pensa que, né, o que a gente, olhando para esse gráfico, a gente pode concluir, meninos e meninas? O que eu, Renato, o que você, Tiago, Vinícius, Ian, Alice, Carmen, Janaína, o que a gente pode concluir? Eu posso concluir que houve um aumento de maneira geral no homicídio em relação às mulheres. Eu posso concluir que houve, né, uma certa estabilidade no homicídio de mulheres não negras, ainda que se perceba um leve aumento, mas eu posso concluir que o homicídio contra mulheres negras teve uma crescente muito maior em comparação às mulheres não negras. Ou seja, isso eu posso concluir, mas de maneira alguma eu posso concluir sobre uma série histórica. Não é só porque que vem em 2007, 8, 9, 10 que eu estou falando de uma série histórica. Isso aqui é simplesmente uma questão temporal. É claro, uma análise histórica, uma análise social, por exemplo, em 2012, só para vocês entenderem o que seria essa análise pontual para se concluir. Em 2012, a gente teve, por exemplo, a redação lá do Enem da persistência da violência contra a mulher. E quando a gente percebe que em 2012 esse gráfico de mulheres negras só cresceu, então, a gente pode ter lá no Enem, naquela prova de redação, né, essa discussão dos fatores sociais que agravaram essa violência, certo? O que aconteceu, né, nos anos que estavam vindo de 2007 a 2012, por exemplo, que gerou isso? Nesse mesmo ano, né, não sei se foi 2011 ou 2012, a gente também teve a questão da criação da lei do feminicídio, justamente devido a esse aumento significativo dos casos. Né, a gente pode perceber que nesse período houve, né, campanhas relacionadas à denúncia, para as mulheres denunciarem seus agressores. Mas essas informações não estão no gráfico. E se elas não estão no gráfico, de nenhuma maneira eu posso concluir, né, de uma série histórica com base só na escritinha lá do ano, falar, porque se em 2007, 2008 cresceu pouco no início, né, até 2009 ainda teve um decréscimo, mulheres não negras não sofreram, então teve um contexto favorável para todas as mulheres, só que as mulheres não negras que não quiseram, as mulheres negras quiseram. Né, isso é um absurdo a gente falar isso, né, analisando um gráfico desse e tendo o nosso conhecimento e a nossa bagagem sobre esse assunto. Né? O Alessandro ainda colocou ali no chat, ó, que também podemos concluir que mulheres negras sofrem mais violência. Essa é uma afirmação que dá para concluir. Ou que sofreram, né? Até mudando o verbo, né, Alessandro? Já que ele traz um período muito taxativo, de 10 anos, 7 a 17. Então, aí sim a gente pode pensar. Então, é claro, né, temos aí que a proposição 1, ela é verdadeira, a asserção 1, e a asserção 2, ela é uma proposição falsa. Check, meninos e meninas, tranquilo? E essa questão é a última do ano passado, hein? Assim, 2020, praticamente, a gente está em 2020 parte 2, né, gente? Então, é a questão do ano passado, 2019 aí. O último ENAD que a gente teve, é uma questão de formação geral. Tudo ok aí? Alguma dúvida, pergunta? Bora lá então, se ninguém não tem nada. E além das questões objetivas, temos as questões discursivas. Oi, Carmen. Deixa eu falar uma coisa. Nesse caso aí, aqui do gráfico, o que o gráfico mostrou, mas se você for levar para a vida atual, tipo, doméstica, tem tantos casos com mulher branca, independente da cor, classe social,
que fica no anonimato. O povo E não tem aí, noção. e aí que vem aquela questão, Carmen, de superinterpretação. Hã? Não, assim, desculpa te interromper, mas só para não cortar o raciocínio da explicação. Quando a gente percebe que a gente tem essa informação, ok, existe sim, né, violência, sejam com mulheres negras ou não negras, que não são notificadas. Só que lembra, essa informação é a informação que a Carmen tem. O gráfico não vai trazer essa informação. Então, naquele momento, para aquela prova, não caberia, na questão objetiva, a gente discutir sobre isso. Mas em um outro momento que permite, aí sim a gente amplia essa discussão. Entende onde é que está o limiar, Carmen? É justamente essa razão. Mas não é só as mulheres negras, né, professora? A raça negra, né, tem bem mais a violência contra os negros, né? E aí, a mesma coisa que eu falei para a Carmen, tá vendo que eu falei da bagagem que a gente tem? Então, a Carmen trouxe uma informação, a Janaína trouxe outra, que são informações válidas para uma discussão. Mas quando a gente pensa na prova, se a gente inserir essa informação, vocês percebem que a superinterpretação, ou seja, por questões históricas que a gente conhece, sociais, né? Por que eu falei histórico e social? Historicamente, né, tivemos aí escravidão de negros no Brasil, escravidão de índios no Brasil. Socialmente falando, né, temos questões ideológicas como o machismo que promove a violência independente, né, se a mulher é branca, se a mulher é negra. Não é isso que a Carmen trouxe e que a Janaína trouxe. Então, assim, não estamos negando isso. Mas quando vamos para a análise do gráfico, a gente não tem essa informação. E por não ter essa informação, a gente tem que analisar o que está dentro da prova, né? E o que está dentro da prova são essas duas afirmações aqui. Consegue pegar, Janaína e Carmen, que eu não estou invalidando a fala de vocês. Pelo contrário, seria uma discussão riquíssima. No entanto, na prova é uma discussão Sim, que é não foi interpretação colocada. mesmo. Eu sempre tive dificuldade de interpretar, sabe? Ler e interpretar o que quer dizer. Eu sempre tive muita dificuldade nessa parte. Sim, isso é muito comum, que a gente tem conhecimento, a gente quer colocar o conhecimento, né? E às vezes não tem como a gente colocar o conhecimento, porque a Às vezes questão uma não é palavrinha lá abertura. no texto muda totalmente, né? A fala do texto. Exatamente. E aí, por não dar essa abertura ao texto, e aí fica alguma coisa complicada. Mas eu vou falar disso agora nas questões dissertativas. Eu trouxe uma para vocês, né? Que também caiu na prova, se não me engano, 18 ou 19. De maneira geral, tá, gente? Visão geral de novo agora, só que das questões discursivas. Bem, nessas questões discursivas, o que a gente tem é justamente o quê? A necessidade de analisar a língua portuguesa. Né? Foi até uma aula, o professor Lisandro, né? Não sei se ele está ainda com a gente, mas ele conhece essa parte da aula. Essa aqui a gente já conversou um pouquinho antes. Então, assim, é uma prova nas questões discursivas, né, que vai aferir ou vai medir o seu conhecimento e vai trazer a bagagem que vocês têm, evidentemente, mas dentro de uma caixinha, que essa caixinha se chama produção textual. Os meus alunos, por exemplo, de gestão, a gente está fazendo um trabalho muito bacana, que é promover parágrafos argumentativos. Agora a gente vai promover textos e verificar, primeiro, conteúdo e depois gramática. E, ora, verificamos os dois para a gente ver como é que a gente relaciona com aquilo. Por quê? Porque dentro dos critérios avaliativos também do ENAD, temos que levar em consideração a clareza do texto, a coerência e a coesão, que a gente viu que isso interfere muito lá nas questões objetivas também, as estratégias argumentativas, e aí vem para a gramática mesmo. Peraí, eu estou usando o advérbio correto? Aquele adjetivo é o correto? Ou seja, será que aquele verbo diz o que eu quero dizer? Lembra do suscitar que vocês colocaram, concluir que eu levantei aqui, né? A utilização, claro, de um vocabulário adequado, uma norma padrão da língua portuguesa, com as correções necessárias, gramaticalmente também, desse texto e desse gênero textual, que é um parágrafo, 2 parágrafos, que é uma resposta. Né? Então, assim, clareza, para quem não lembra, é um texto que vai trazer a informação de maneira óbvia, de maneira, né, que não vai permitir... Ah, professor Lisandro está aí ainda, ó, coisa boa. Então, assim, é um texto que não vai permitir que você dê voltas, certo? Que vai ser um texto que vai trazer uma objetividade.
Eu sempre gosto de trazer exemplos idiotas, que assim eu chamo de idiotas, mas não são, mas são exemplos do dia a dia. Quando vocês vão lá para a faculdade Senac, por exemplo, quando vocês entram, a lanchonete, né, tá à direita. Esse é um caminho claro, objetivo. Mas se eu quiser dar voltas, o que eu posso fazer? Vou lá atrás, vou lá no estacionamento, subo, desço, depois eu vou lá. Não, mas peraí, será que esse é o melhor caminho? Será que foi claro? É idiota a gente pensar nisso, mas o texto, quando a gente aprende, eu preciso encher linguiça para entregar para o professor, é a pior coisa que você faz na sua vida. Por quê? 2 razões. A primeira, que você não está respondendo o que perguntou. A segunda, porque quanto mais você escreve, mais você está dando chance, né, para você errar. É melhor você ser direto, ter um texto mais curto, mais preciso, mais claro e objetivo, né, do que você simplesmente desenvolver um texto que você sabe que não está falando aquilo que pede. Vai errar no conteúdo, vai errar na gramática e em outros aspectos de correção da própria língua como um todo. Por isso que se pede é a utilização de sujeito, verbo, complemento, conectivo. Sujeito, verbo, complemento, conectivo. Isso já é a norma padrão, pegando até a própria correção lá embaixo. Isso é um jeito de você não errar. Né? Às vezes a gente quer escrever bonito demais, entre aspas, né, esse bonito demais, e nós esquecemos justamente que escrever bonito não é escrever de maneira rebuscada, com vocabulário difícil, já retomando o penúltimo tópico ali. Escrever bonito é você escrever dentro do que pede aquele contexto. É um contexto formal? Escreve na norma padrão da língua. Não está falando que você tem que escrever por obséquio. Está falando que você tem que escrever, né, por favor. Não está errado escrever por favor. Então, esses cuidados são necessários. Evidentemente, você vai colocar ali, né, dentro desse sujeito, verbo e complemento, aspectos que vão dar ênfase naquilo que você quer. Então, se eu quero falar sobre um determinado ponto ali para chamar a atenção, eu vou colocar, às vezes, um adjetivo, né, uma frase que vai trazer essa ideia de explicação. Né? Se eu quero modalizar, não quero falar que isso acontece sempre, eu vou usar um advérbio. Né? Então, esses pontos são necessários quando a gente escreve um texto. E também na oralidade, né? No dia a dia. Por isso que eu falo, língua portuguesa ela precisa ser aplicada nos contextos como os contextos exigem. Só que acaba que a gente aprende uma coisa bem dentro da caixinha. Né? E isso é um problema. Segundo ponto, a gente já viu antes, que é a coerência, né? A conexão de sentidos. Então, se eu não promovo uma conexão de sentido no que eu quero, fica muito complicado. E aí eu tenho que fazer essa conexão de sentido relacionado, claro, a uma formação discursiva de quem escreve. E para quem a gente está escrevendo. Não sei se vocês lembram, lá na educação básica, e dependendo do curso, a gente tem língua portuguesa na primeira disciplina, que é aquela teoria da comunicação, emissor, mensagem, canal, código e receptor. Toda resposta ela é direcionada para alguém. O emissor escreve para alguém que vai ler. E aí você tem que entender que aquela pessoa que vai receber não tem a mesma formação discursiva que a sua. Então, determinados termos devem ser explicados, outros termos devem ser retirados, né? Então, tudo isso é de extrema relevância dentro do que nós estamos aqui propondo. Coesão é a conexão gramatical, né? Os termos que você vai usar para estruturar o seu texto e dar uma melhor cadência naquele conteúdo. Então, tentem evitar, né, os cacos na escrita. O que seriam esses cacos? Aquela coisa que fica mais truncada, né? Promovam conectividade. Nossa, Renata, eu não tenho uma bagagem para saber o que eu troco uma palavra pela outra. Leia o texto que você vai compreender. É uma coisa que eu brinco muito. Quando a gente começa a ler o texto para entender o texto, a gente entende a escrita. O problema é quando a gente começa a ler o texto simplesmente para fazer aleatoriamente uma resposta do que se pede. E aí que vem um grande problema. E coesão, vamos ser sinceros, né? Quando a gente sabe sujeito, verbo e complemento, sabe o conectivo que indica continuidade, adversidade e não sei mais o que, pá, você matou. Então, assim, é muito fácil fazer isso. Eu vi que tem os comentários. Obrigado, pessoas aí que estão comentando. O Ian colocou que é tipo a redação do Enem. Inclusive, a competência 4 do Enem, né, Ian, fala de coesão.
mas aqui lá é um assunto que, inclusive, eu tenho as minhas reticências, para não dizer as minhas discussões sobre isso, que foi o tema da minha tese de doutorado, por sinal, Ian. Tem muita discussão em volta disso aí, mas a relação é a mesma, né? De você promover um conteúdo que se conecte, que dê uma relação direta na proposição de ideias. Estratégias argumentativas, que são as formas como você concebe, né, uma ideia, o seu conhecimento. Então, quais informações são mais pertinentes e persuasivas, que vão convencer? Quais palavras vão carregar mais sentido? Certo? Então, será que vai ser bacana aquilo? E aí eu vou abrir um parênteses aqui, já que o Ian falou do Enem, para que vocês esqueçam de vez em quando, para quem veio dessa leva do Enem, o modelo Enem de escrita, tá, gente? O modelo Enem de escrita é o modelo para o Enem. Para uma prova do ENAD, para uma prova de concurso público, para uma prova de admissão numa instituição privada, numa multinacional, eles não querem saber se você sabe escrever para o Enem. Eles querem saber a sua competência de escrita. E a competência de escrita envolve outros fatores, tá? Então, a escrita do Enem é uma coisa. Contribui? É claro que contribui, né? Todo conhecimento é válido. Mas não comecem, por exemplo, uma resposta do ENAD discursiva com aquele erro fatal, né? De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, né, em que diz que todos temos direito e blá, blá, e vomita os direitos ali, né? Peraí, o que tem a ver todos os termos dos direitos, se você não vai retomar isso depois em nenhum momento? Então, tomem esse cuidado na escrita. Isso, na verdade, é reprodução, não é competência de escrita, né? Pelo menos não essa escrita que a gente prefere, que é uma escrita autônoma, né? Que é uma escrita que seja realmente sua, que tenha autoria, certo? E aí, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical, né? Já retomei quando eu falei de clareza, coerência e coesão, que nada mais é do que você trazer a grafia, acentuação, concordância, regência e, né, só para fazer um adendo do vocabulário, é que quando eu falo de um tema, gente, existe um quadro de palavras. Para quem está na internet, mexe com isso, sabe aquelas nuvens de hashtags, ou então de tags, né? Que você coloca para a pessoa te encontrar, que são chamadas também nos textos científicos de palavras-chave? É aquilo que você tem que colocar no seu texto. Então, o nosso tema anterior foi violência contra a mulher. Então, quais são as palavras que estão nesse quadro temático? Quais seriam as hashtags, né? Vamos pensar em internet, que as pessoas utilizariam para chegar nesse tópico, nesse meu texto. Então, essas palavras devem estar inseridas, pelo menos parte delas, dentro da sua resposta. Pois bem, uma visão geral aí, para todos vocês, continuando, é que 2 pontos são importantes. Como eu falei, a formação discursiva, né? E os conhecimentos elementares da formação linguística de vocês, principalmente porque existe uma produção textual. Então, é preciso que a sua formação discursiva, ou seja, social, cultural, histórica, tudo que envolve você, né, seja utilizado, mas que se encaixe dentro do que é pedido e no gênero solicitado por essa prova. E a formação linguística, que é esse segundo ponto, indica que não basta conhecer, né, o gênero resposta, mas como você vai produzir isso dentro do que foi solicitado. E aí vem a mesma questão das objetivas. O enunciado pede alguma coisa, responda o que o enunciado pede. E aí eu até lembro que a fala da Carmen e da Janaína, às vezes nós temos mais informações, nós temos mais conhecimentos, mas se aqueles conhecimentos, aquelas informações não foram solicitadas, gente, não coloque. Nossa, Renata, mas eu vou ficar com muita raiva porque eu sei, não sei mais o que, e tá pedindo, e tá errado. Lembrem-se, gente, é uma avaliação. Não tá falando que você está errado no que você conhece. As pessoas, às vezes, levam até essas provas para o lado pessoal, né? Ah, mas a prova tá errada, porque não é assim. Você não tá discutindo isso. Depois você pode lá, como eu brinco, né? Vai xingar no Twitter, né? Vai escrever um artigo científico refutando aquela prova, vai fazer uma análise, né? Leva para um grupo de estudos lá da faculdade, né? Na aula, aquela prova e discute. Mas enquanto o exame de seleção, ela pediu aquilo e colocou aquela questão como uma questão verdadeira. Então, responda o que se pede. Parece até feio falar isso, né, gente? Mas não é, porque às vezes a gente quer colocar muita
opinião onde não cabe naquele momento. Eu não estou tirando a opinião de vocês. Eu simplesmente estou falando, calma, vai ter um momento. Mas aquele momento era de seleção. E aí que tá, você entrando, por exemplo, né, num concurso público. Então, estando lá dentro, você pode exercer a sua autoria, a sua autonomia, né, a sua subjetividade. Aí já é outra história. Exame de seleção, ele é quadrado. Então, dentro do quadrado, você responde o que se pede. É feio, gente, mas, assim, é o que nós temos, tá? E aí vamos para a argumentação na produção. Essa argumentação, ela pode se apoiar numa proposta clássica, tá? Que significa o quê? Você ter uma tese e os subsídios, ou seja, aquilo que vai sustentar a sua tese. E aí vem o que o Ian colocou para a gente também da redação do Enem. Só que só é diferente porque a gente não vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V daquele modelo. A gente tem que desenvolver uma ideia. Vocês vão ver daqui a pouco como eu vou na questão do ENAD. Então, são as informações... Primeiro, a explicação, o contexto, as informações extras, que são os dados que tem no texto base, e aquilo que você tem que dialoga com o solicitado, com o pedido, analogias e comparações quando couber, e as relações intertextuais que dialogam com as analogias, ou seja, outros textos que apoiam a sua tese. Logo, quanto mais o texto for organizado, seguindo uma linha de raciocínio, maior também será o teor argumentativo, e tudo isso dentro do que foi solicitado. Podemos dizer assim que essa argumentação na produção de texto é uma estruturação do seu pensamento dentro do que foi solicitado, né, para que você possa escrever. Por isso que quando falamos dessas questões discursivas do ENAD, né, de maneira intrínseca estamos falando também de leitura e interpretação dos textos da prova, do comando da questão, ou seja, do enunciado, da formação discursiva do sujeito que responde, de vocês, e da formação linguística de vocês. Analisando aí, a gente tem uma estrutura, né, que pode compreender várias outras questões. Temos um assunto que vai ser delineado por essa questão discursiva, e no ENAD é comum também que se peça, né, a relação entre os textos e a produção de um gênero que traga essas estratégias que eu acabei de falar para vocês. E aí vem o que o Ian falou. Essa resposta é como um mini Enem, entre as aspas possíveis, tá? Porque é uma tese somada à argumentação e uma proposta para o problema, que é apontada nos textos motivadores na metade de linhas que o Enem exige. Então é um mini Enem porque exige uma argumentação muito mais eficaz e não há uma solução igual no Enem, né? Que é você colocar o agente interventivo, a ação, o modo, meio, né, e a ênfase e o efeito que se pede ali. Não é necessariamente assim que funciona. É um mini Enem. Tem uma estrutura argumentativa, tem uma estrutura propositiva, metade das linhas, no entanto, não é o Enem, certo? Outro fator importante é se atentar também a esse comando. Como eu disse, adiantei, ele indica, certo, o que você precisa fazer. Logo, facilita a estruturação da resposta. Ok, Alice? Então, para responder essa questão do ENAD, portanto, né, nós temos que nos atentar a esse gênero e a todas essas informações aí que foram colocadas, certo? E aí trouxe uma questão de 2018, que é essa, né, para finalizar o nosso encontro de hoje, sobre uma questão discursiva em relação a Marielle Franco. A gente tem aqui essas informações, certo? Que indicam, primeiro, alguém que está fotografando uma imagem, a imagem é da Marielle Franco ali, certo? E aqui embaixo um texto que traz alguns dados. Nesses dados, né, a gente tem que é uma notícia de linguagem mista, imagem mais texto escrito. Professor, com licença, eu vou ter que sair para trabalhar. Ok, gente. Tá bom? Beleza. Tchau. Tchau, tchau. E aí essa linguagem mista traz uma informação pautada em um dado internacional sobre direitos humanos. Então peguem essa informação aí, né? Então o Brasil assassinou grupos minoritários ferindo os direitos humanos, e Marielle fazia parte dessa minoria. Formação discursiva necessária. As minorias no Brasil ainda não são
vistas ou amparadas legalmente como deveriam ser. Qual o seu conhecimento sobre o assunto? Aí a gente tem o texto 2, que fala quem foi Marielle Franco. No texto 2, que também foi publicado em um jornal, temos aí uma narrativa, enquanto formação linguística, vocês, né, têm que ter esse conhecimento, que situa vocês em relação a quem foi a Marielle. Qual é a informação importante do texto? Marielle é uma mulher de grupos fadados aos dados do texto 1. Olha o intertexto aí. Mas ela rompe e, por romper, provoca ou é provocada a sua morte, pois ela era inteligente demais, nas aspas, porque o texto fala. E aí tem formação discursiva necessária. A Marielle não pertence a qualquer minoria, mas uma rechaçada pelas intersecções que os textos anteriores falam. Quais são essas intersecções dos textos aí? Ela é mulher, ou seja, falamos de machismo. Ela é mãe solteira, trazemos patriarcalismo. Ela é negra, trazemos racismo. Ela é bissexual, trazemos homofobia. E ela é ativista dos direitos humanos. Ela é revolucionária ou revoltada, né? Para quem pensa de uma maneira mais extremista. Então, das minorias, ela representa, se a gente fosse pensar, 5 pontos de minorias. E aí vem o texto 3, certo? No texto 3, que traz novamente a ideia da Marielle, o foco já está nas informações sobre ela que foram compartilhadas no Twitter por meio de hashtags. Então a questão agora volta-se para a construção de uma nova formação discursiva, só que nas redes sociais, pautada em notícias falsas, ou as chamadas fake news aí, certo? E questionando ela enquanto pessoa e também ativista lá nos direitos humanos. Qual é a informação importante? É que essas notícias falsas proporcionaram uma mudança do discurso em defesa aos direitos humanos, ao DH. E a formação discursiva de conhecimento necessário que o Estado democrático de direito, que prevê diálogo, e não a imposição, né, de formações discursivas que são de hierarquia, de uma elite. Então, essa é a questão de formação discursiva necessária. O que é necessário observar, então, que os tópicos que devem estar na resposta de vocês é direitos humanos e a defesa das minorias, o assassinato de Marielle Franco e a posição ativista política que ela tinha, e como essas notícias falsas influenciam, né, as pessoas e a visão que se tem sobre esses tópicos. E a partir dessas informações é que vai pedir para vocês redigirem a resposta, né, com 2 pontos. E isso está lá na questão, que é o tensionamento entre a defesa dos direitos humanos realizada por Marielle Franco e a produção de notícias falsas após, olha novamente aí a questão linguística, o assassinato da vereadora. Então, olha a tensão que existiu entre o DH e a produção de notícias depois de sua morte. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que você tem que colocar na sua resposta, são os prejuízos da produção de notícias falsas para uma sociedade democrática. E aí, né, conhecimento sobre a nossa legislação. Beleza, para finalizarmos então de vez, existe uma afirmação de tensão na própria questão que você tem que falar. Existe uma afirmação de notícias falsas também. E ainda a afirmação que essas notícias falsas geram prejuízo à sociedade democrática. Qual que é a tensão, então? Quando se produzem verdades sobre alguém, a ideia é sempre de desmoralizar esse alguém. No caso em questão, a produção de notícias falsas tinha como pretexto diminuir a luta pelos direitos humanos, que era realizada pela Marielle Franco, que é a minoria em questão. Há de se destacar que essa luta não envolve apenas os direitos humanos de maneira simplista ou como o senso comum coloca, mas as características que o texto 2 traz, que é negra, mulher, mãe solteira, bissexual e moradora de favela. Como eu falei, não era uma minoria qualquer que a Marielle representava dentro desse contexto. O ativismo dela, então, impactou a sociedade democrática de direito, pois pedia um diálogo, aparentemente que não existia, né, em parcela da sociedade,
que era o que o texto 1 trazia para a gente. E, por fim, e não menos importante, a concepção de sociedade democrática parte do pressuposto do diálogo, que é aquela formação discursiva necessária. Logo, fake news, notícias falsas, acabam sendo formas de manipular o discurso do outro em prol de uma parcela da sociedade. E, por assim, né, promoverem essas falsas notícias, esse não diálogo, acabam ferindo a ideia de uma sociedade democrática de direito. E qual que é a estrutura, então, da sua resposta? A tese, as notícias falsas sobre Marielle provocaram prejuízo à defesa dos direitos humanos. O argumento 1, como sugestão, o impacto das notícias falsas na luta do DH, ou pelo DH, dessas minorias após a morte, e o foco é o ativismo da personagem, porque no texto 2, Marielle é tratada dessa maneira. E um próximo argumento, né, que pode subsidiar ou ser, né, na relação do 1 com o 2, é provar como essas notícias falsas promovem um prejuízo à sociedade democrática de direito. Então, neste modelo, não se obriga, por exemplo, a uma solução. Por isso que eu falei no mini-ENEM. Não se obriga a uma solução do problema, mas subentende a necessidade de afirmar os direitos humanos são necessários para a construção de uma sociedade democrática. Essa frase, dessa maneira ou de outra, tem que aparecer na sua resposta, porque a pergunta indica, o enunciado manda você falar isso. Certinho, gente? Bem, né, eu acho que... nem passei tanto do horário, professor Marcos. Tentei, assim, né, falar demais, explicar demais, porque é muita coisa. Deixa eu parar aqui a apresentação. É muita informação, eu sei disso, mas, assim, envolve N fatores, né, e não tem como a gente não deixar de falar um ou tirar dúvida ali. Professor Renato, não precisa se desculpar, tá? A gente começou alguns minutos depois e, com certeza, o pessoal está aí até agora aprendendo muito. Mesmo nós, né, colegas de profissão, que não somos da área, a gente tem muito que aprender uns com os outros. E, para mim, né, professora Kelly aqui, os demais professores que também puderam acompanhar, a gente pode, né, agradecer essa oportunidade, né, que nós temos de aprender também. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Professor Lisandro. Eu quero endossar suas palavras, Marcos. Muito obrigado, professor Renato. Você foi brilhante nas reflexões, viu? Eu acompanhei a aula toda. Vou acompanhar a aula toda. Parabéns, viu? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade desse diálogo. Muito obrigado, professor Renato. E, assim, pessoal, para os estudantes, né? Essa oficina faz parte de um programa institucional de preparação de todos os estudantes da faculdade, né? Para a prova ENAD, mais do que isso, como um momento de aproximação entre os cursos, né? Está aqui os alunos de vários cursos. Isso a gente mostra que nós somos cursos e nós somos pessoas interdisciplinares, né? Na profissão, nos estudos, e se vocês têm pouco contato isso nas aulas, às vezes somente com colegas do curso ou com colegas de cursos próximos, vocês vêm aqui na oficina que a gente pode e deve compartilhar conhecimento, né? Então, os demais coordenadores, fiquem à vontade. Professora Kelly, professor Fábio, professora Kézia. Professora. Minha conexão está muito ruim, gente. Eu estou no 4G, sabe? Eu não estou conseguindo ouvir toda hora, está cortando, caindo, sabe? Aí se eu deixar a câmera ligada, aí fica pior ainda. Eu vou desligar minha câmera aqui. Repete de novo aí, Marcos. Perguntado. Professora Kelly, está desligado o seu áudio. Professor Fábio, seria para fechar mesmo a nossa oficina, se o senhor quiser falar alguma coisa. Não, minha mãe falava para mim, quando eu era pequeno, assim, quando eu estava calado, eu era um poeta, né? Então, eu acho que eu vou só agradecer mesmo aí o Renatão aí, a iniciativa do Marcos, tá? Obrigado, eu vi alguns alunos do design aqui, fiquei bem contente.
é uma etapa importante para os alunos, para a faculdade, né, para todos nós. Então, eu acho que é bacana isso que está acontecendo aqui, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de evento que é bem legal. É isso aí. É só agradecer mesmo ao professor Renato pela quantidade aí, né, inundação de conhecimentos que ele trouxe para nós, na verdade, né, agradecer ao Marcos Eduardo também por essa oportunidade, agradecer ao professor Lisandro, né, por nos dar também suporte para estar participando, né, dessa oficina, e agradecer também aos alunos, né, aos alunos aí, em especial os alunos de TI que está aí até agora, tá? E também compartilhando, né, respondendo e interpretando aí junto com o professor, mesmo sendo de área diferentes, como o professor Marcos Eduardo citou, né, mas a gente entende que a gente tem que ter um conhecimento não só específico, não só dentro da caixinha, né, professor Renato? Tem que ter um conhecimento mais amplo, fora da caixinha, e isso foi muito legal, porque vai nos ajudar muito, né, a nós professores também, para com os nossos alunos, tá? Então, parabéns, assim, eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de participar aí dessa oficina aí com vocês. E é Obrigado, isso. Kelly. E que venha essa avaliação aí do ENAD. E desejar uma excelente PGS para todos vocês, né? Na quarta-feira, dia 28, estaremos aí apoiando vocês. E, professor Renato, para fechar, de fato, uma palavrinha e a gente encerra. O senhor, fique à vontade. Eu não sei fazer discurso, não, vocês viram, né? Mas obrigado, gente. Eu sou daquele tímido. Aparentemente parece que eu não sou tímido, mas eu sou super tímido, gente. Acreditem, mas agradecer mesmo a oportunidade desse diálogo, né? Acho que a sala de aula é uma coisa que eu gosto muito. Sinto falta do presencial, vou ser bem sincero. Apesar de que a gente está bem, né? Ficamos com mais de 60 pessoas, muito bom isso. Mas o social me faz falta, e ver vocês participando, ouvindo, né? Os alunos, os colegas aqui, é muito bom para essa interação mesmo, a gente voltar, né? Sentir aquele calor de sala de aula. E agradeço, né, todos os alunos aqui, os meus, inclusive teve aluno de ensino médio meu, até mandei para o professor Marcos, né? Acho que já saiu ali, mas também participou, que faz faculdade no Senac, faz design, por sinal. Foi muito bom essa experiência, né? Espero que venham outras aí também, que a gente possa dialogar, né, de diversas maneiras. E é isso, gente. Eu não sou péssimo para discurso, vocês viram, né? Me chama para dar aula, mas não me chama para fazer discurso, não, gente.